Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar fazendo um estudo sobre o enxerto da igreja gentílica. Esse enxerto, obviamente, na oliveira que é Israel. A gente vai usar o texto de Romanos capítulo 11 como base para esse estudo. A gente vai estar dando os detalhes de alguns versículos, vai ser como se fosse uma exegese de Romanos capítulo 11. Tenho certeza que esse estudo ele vai ser abençoador, ele vai agregar muito conhecimento a todos. O Eterno não fez pacto com os gentios, irmãos, ele fez pacto com Israel. A partir do momento que nós reconhecemos Yeshua como Mashiach, aí sim nós somos enxertados e as promessas que o Eterno fez para Abraão, elas acabam respingando em nós, ok? Não existe teologia da substituição, não existe essa ideia de que o cristianismo substituiu Israel, ok? Isso é mentira. Esse estudo ele vai esclarecer vários pontos. Provavelmente ele vai ser dividido aí em 3 partes. Poucos que servem a Deus, ou que procuram servir a Deus, entendem realmente o significado de Romanos capítulo 11, escrito por Paulo, Shaul Hachalia. Okay? A gente vai iniciar esse estudo trazendo alguns pontos de Romanos capítulo 11. Primeiro, Deus não rejeitou o seu povo e a nação de Israel. Isso está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 1 e 2. Aqui já faz cair por terra a teologia da substituição. Segundo, existiu, existe e existirá um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, aqueles judeus que aceitaram Yeshua como os apóstolos do primeiro século, os judeus que se converteram ao longo da história até os dias de hoje, e aqueles que ainda aceitarão o Messias Yeshua. Terceiro, excetuando esses judeus messiânicos que hoje estão na graça, o Eterno lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Isso está em Romanos 11:5. Em seguida, Paulo pergunta: porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo tropeço veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Romanos 11:11. Vejam que tudo está no controle e no plano do Eterno. A gente fica imaginando o que aconteceria se todos os judeus da época de Yeshua o tivessem reconhecido como Messias de Israel. Uma coisa nós sabemos, provavelmente guardariam e não passariam para ninguém esta bênção da salvação e da vida eterna. Mas o Eterno conhecia seus corações. Paulo, no versículo seguinte, nos dá uma tremenda revelação. Se o tropeço deles, ou seja, não reconhecer Yeshua como Messias, esse foi o tropeço, foi riqueza para o mundo, e a sua diminuição, a riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso está em Romanos 11:12. Ou seja, se ao errarem foram bênção para o mundo, imagina se eles tivessem reconhecido o Messias. No verso 15, o pensamento de Paulo torna-se mais claro. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual seria a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Ou seja, a humanidade estava no seu paganismo, na idolatria, separada do Eterno de Israel. Agora eles, os gentios, podem receber o Messias Yeshua e tornarem-se participantes da família do Eterno. Mas Paulo dá agora uma tremenda revelação. Se os judeus admitirem que Yeshua é realmente o Messias, então não haveria vida entre os mortos, ou seja, a ressurreição. Muitos teólogos interpretam esse versículo como sendo a ressurreição dos mortos em Yeshua no arrebatamento da igreja, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Esta interpretação
ou melhor, se essa interpretação estiver correta, nós podemos concluir que os judeus começam a reconhecer Yeshua como o Messias de Israel, sua volta estaria iminente, ok? A humanidade, como já dito, estava sem esperança, separada da casa de Israel. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 12. Mas Yeshua veio para o seu povo e parte dele não o reconheceu como Messias. Isso está escrito em João capítulo 1, verso 12. Que fez o Eterno então? Fez com que alguns galhos, ou seja, judeus que não reconheceram Yeshua como Messias, fossem substituídos por crentes gentios de qualquer outra nação. Assim, a oliveira, o Israel espiritual do Eterno, é uma árvore que só tem crentes, servos do Mashiach. Vejamos a raiz. Lá encontramos os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Depois, seguindo a história, temos a formação do povo hebreu, os reis de Israel, as tribos, os profetas e finalmente Yeshua, o nosso Messias. Naquele momento, Yeshua morre, ressuscita e desce ao Sheol, lugar dos mortos, e traz consigo todos os que nele creem. Por isso eu disse que nesta oliveira agora só há ramos, que são servos, que são crentes. No lugar dos galhos quebrados foi enxertado o povo gentil, que Paulo chama de zambujeiro, ou seja, mato, árvore sem qualidade de fruto. Pois somente na pessoa do Messias Yeshua podemos produzir frutos, frutos que vêm através do Espírito. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 22, para a gente finalizar essa primeira parte do estudo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, né? E fiquem na expectativa aí para o estudo 2, desse estudo aí, que tenho certeza que vai abrir a mente de muitos irmãos, entendendo o enxerto da igreja gentílica na oliveira que é Israel. Shalom, shalom.